Dias Gomes foi o sexto ocupante da cadeira 21 da Academia Brasileira de Letras. Ele foi eleito em 11 de abril de 1991, ocupando a cadeira sucessória de Adonias Filho. Dias Gomes foi recebido pelo acadêmico Jorge Amado em 16 de julho de 1991. Bem, em 18 de maio de 1999, morria Alfredo de Freitas Dias Gomes, mais conhecido pelo sobrenome Dias Gomes. Dias Gomes, que foi um romancista, um dramaturgo, autor de telenovelas e membro da Academia Brasileira de Letras. Ele também foi muito conhecido por ter sido casado com a também escritora Janete Stocco Emer, famosa como Janete Claire. Aos 20, aos 15 anos, na realidade, ele escreve a primeira peça, chamada A Comédia dos Moralistas, isso lá em 1937, e que foi premiada pelo Serviço Nacional do Teatro. Em 1943, ele ingressa na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, mas não concluiu a sua graduação. Entre o fim dos anos 1930 e o início da década de 1940, ele redige os textos reunidos no livro Peças da Juventude. Bom, a sua carreira vai continuando e em 42 ele estreia no teatro profissional com a peça Pé de Cabra. Depois de muitos cortes feitos no texto, né, pela censura de então, né, a censura da época do Getúlio Vargas, a peça é encenada por Procópio Ferreira, grande ator brasileiro que viveu entre 1898 e 1979. E essa peça renderia um contrato de exclusividade com o ator, com o Procópio, para quem ele escreve mais 5 textos. Divergências ideológicas, no entanto, encerraram essa parceria. Aí o Dias Gomes começou a sua carreira no rádio. Na Jovem Pan, durante um ano, ele trabalhou como autor de telenovelas. Depois passou por outras emissoras até ser contratado pela Rede Globo. Sua primeira novela na TV não levou seu nome, mas um pseudônimo feminino. Essa é a grande curiosidade. Em 1964, Dias Gomes foi demitido da Rádio Nacional, da qual era diretor artístico, pelo ato institucional número 5, enquanto O Pagador de Promessas estreava em Washington. E a peça Invasão, era encenada em Montevidéu. A partir de então, Dias Gomes participou de diversas manifestações contra a censura e em defesa da liberdade de expressão. Ele próprio teve várias peças censuradas durante o regime militar. Peças como O Berço do Herói, A Revolução dos Beatos, O Pagador de Promessas, A Invasão, Roque Santeiro, mais famosa, né? Vamos soltar os demônios, ou Amor em Campo Minado. O Dias Gomes fez parte do conselho de redação da revista Civilização Brasileira, uma famosa revista nesse período, desde o seu lançamento em 1965. Depois ele foi contratado pela Rede Globo em 1969 e lá produziu inúmeras telenovelas, além de várias minisséries, seriados e especiais, as chamadas telepeças. Apesar da censura, ele não interrompeu a sua produção teatral e várias peças suas foram sendo encenadas entre 1968 e 1980, destacando-se Dr. Getúlio, Sua Vida e Sua Glória, falando sobre a vida de Getúlio Vargas, essa em parceria com o poeta Ferreira Goulart, e que foi encenada no Teatro Leopoldina, em Porto Alegre, em 1969. O Bem Amado, que ficou muito conhecido, foi encenado no Teatro Glaucio Gil, do Rio de Janeiro, em 1970. O Santo Inquérito, no Teatro Teresa Raquel, lá no Rio de Janeiro, em 1976. E O Rei de Ramos, no Teatro João Caetano, em São Paulo, em 1979.
Em 1980, em decorrência da decretação da anistia, né, ele foi reintegrado aos quadros da Rádio Nacional e seus trabalhos, né, como rock santeiro, foram liberados para apresentação. É do período pós-anistia a peça Campeões do Mundo, encenada em novembro de 1980 no Teatro Villa-Lobos, no Rio de Janeiro. Em 1983, né, ele escreve Vargas, uma nova versão de Doutor Getúlio, que estreia no Teatro João Caetano, esse no Rio de Janeiro. No dia 16 de novembro desse mesmo ano, em 1983, faleceu sua esposa, né, a Janete Claire. O Dias Gomes veio a falecer em São Paulo em um trágico acidente automobilístico. Eles acabaram de sair de um restaurante no centro da cidade e se envolveu num acidente, morrendo ali mesmo, no dia 18 de maio de 1999, certo? Essa foi um pouco da vida de Dias Gomes, grande escritor, dramaturgo brasileiro. Vale a pena vocês conferirem todas essas peças que eu citei, tá? Há uma relação enorme que não caberia aqui nesse podcast nesse momento. Confira a obra, leiam um pouco sobre esse magistral escritor brasileiro. Vitrine do Giba vai ficando por aqui e voltamos posteriormente.